Queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, a paz seja com todos. É um grande prazer estar com você mais uma vez, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E nesta oportunidade, trago um tema para compartilhar com vocês muito especial. Hoje falaremos sobre a Festa das Cabanas, na Antiga e na Nova Aliança. E vamos falar, Festa das Cabanas é a mesma que Festa dos Tabernáculos ou Festa da Colheita. Aliança é pacto, acordo. O mesmo que foi feito lá na base do Monte Sinai, após a descida de Moisés do monte. E a gente consegue ver isso em Êxodo 24, versos 7 e 8, onde é lido as palavras da lei e o povo responde: todas as palavras que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Então se pegou o sangue dos animais e foi aspergido sobre o povo e sobre a lei. E assim fora feita a primeira aliança ou a antiga aliança. A nova aliança nós a vemos registrada em São Mateus, capítulo 26 e versículo 27, onde Cristo diz: este é o sangue da nova aliança, no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então aí estão as duas alianças, a antiga, selada com sangue de animais, e a nova aliança, selada com o sangue de Cristo. E vamos agora ver se nós conseguimos localizar a festa dos tabernáculos, tanto na antiga aliança como na nova aliança. Vamos começar com Zacarias capítulo 14, versos 16 e 17, onde nós lemos o seguinte: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Então perceba que o profeta, falando sobre a inspiração divina, ele está falando de um remanescente ou de restantes, de descendentes daqueles que um dia subiriam a Jerusalém com a finalidade de destruí-la, com o propósito de guerrear contra ela. Então é nesse sentido que o profeta está se referindo, de um acontecimento futuro, após o seu tempo, com certeza, aconteceria esse levante, esse cerco contra Jerusalém, e os descendentes daqueles que subiriam contra Jerusalém deveriam se reunir de ano em ano, agora para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. Agora vamos falar um pouco do contexto histórico sobre quando essa profecia foi dada. De acordo com o tempo em que o profeta fez essa profecia, e aliás todo o livro de Zacarias, que é um livro profético, especialmente profecias messiânicas, mas as profecias de Zacarias são bem mais abrangentes. Nós queremos nos focar na profecia do capítulo 14 e os versos 16 ao verso 19. Essa profecia foi dada, ou aliás todo o livro de Zacarias foi escrito após o exílio em Babilônia. Todos sabem que os hebreus, o povo de Israel, fora levado para o cativeiro babilônico aproximadamente no ano 606 a.C. Tirando 70 anos, que foi o período que durou o exílio, nós chegamos aí ao ano 536 a.C. Então, após esse período, o livro do profeta Zacarias foi escrito. Tá? E especialmente os capítulos 9 a 14, ele já foi escrito depois de 480 a.C. Então, essas informações são importantes, essas datas, justamente para trazer mais credibilidade às palavras do profeta. Porque não se trata aqui, por exemplo, da invasão feita contra Jerusalém através de Nabucodonosor, através da Babilônia. Haja visto que, quando o profeta fez essa profecia, esse acontecimento já estava na história.
já era passado. E todos sabemos que profeta nenhum se refere, a voz profeta não soa referindo-se ao passado, e sim ao futuro. Portanto, consequentemente, o Senhor estava se referindo a um acontecimento futuro que haveria de ocorrer contra a santa cidade. E o levante? Vamos falar do levante, do cerco, do que aconteceu, onde Deus fala a respeito disso. No próprio livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, verso 2, nós lemos assim: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Zacarias 14, versículo 2. Então perceba que o Senhor promete aqui, logo na primeira parte desse verso, reunir todas as nações contra Jerusalém. Ele está falando que reuniria todo um exército formado por todas as nações, e que se levantaria contra Jerusalém, contra a cidade de Jerusalém, contra a nação israelita. E então, meus amados irmãos, quando que isso aconteceu? Se nós formos olhar agora na história, nós vamos verificar que só houve uma data, só houve um levante depois do exílio da Babilônia, onde Jerusalém foi cercada, onde Jerusalém foi sitiada e atacada e destruída por um exército. E esse exército foi o exército romano, liderado pelo general Tito. E nós encontramos um registro de uma passagem do próprio Cristo falando sobre isso no capítulo 23, versos 37 e 38 do Evangelho de Mateus. Jesus faz um lamento, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha ajunta seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Então, Jesus está falando de um período que não estava mais tão distante, aproximadamente 40 anos após Cristo ter feito essa profecia, houve o cumprimento dela. Jesus falou isso por volta do ano 30 a 31 aproximadamente depois de Cristo. E no ano 70 houve o cerco através do exército romano liderado pelo general Tito. E ali a cidade de fato foi destruída e ficou deserta. Dezenas de milhares de judeus foram mortos pela fome, pela espada e pela enfermidade. E os sobreviventes foram dispersos pelas nações da terra. Antes desse episódio acontecer, antes desse cerco se dar, no capítulo 24, verso 20 do Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Historicamente, não aconteceu no sábado. Louvado seja Deus por isso. Deus ainda ouve a oração do seu povo. Então, meus amados irmãos, o povo, depois que sofreu esse cerco, depois que sofreu essa terrível destruição de pessoas e da cidade, eles viveram vagando sem pátria, sem nação, e só vieram ser reconhecidos de novo como uma nação, um estado independente, somente em 1948, depois da organização da ONU. Então, tudo isso porque rejeitaram aquele que haveria de resgatar o seu povo, o povo de Israel, e todo aquele que se considera pecador. Jesus disse que essa sentença seria decretada contra eles, porque eles matavam os profetas e apedrejavam aqueles que lhes eram enviados. E nós percebemos que eles fizeram realmente muitas atrocidades com os profetas do Senhor. Mataram a Isaías, mataram a Zacarias, entre o alpendre e o altar, conforme está escrito. Mataram Tiago a fio de espada, apedrejaram Estevão, crucificaram a Cristo, crucificaram a Pedro, e assim o histórico de destruição, o histórico de rebelião e de rejeição
do povo de Israel com relação aos enviados de Deus é extenso e é longo. Não vamos nos ater a ele, mas vamos prosseguir a sucessão dos fatos. Vamos falar agora dos descendentes das nações. Diz a palavra de Deus assim: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Zacarias 14, verso 16. Percebo mais uma vez que aqui o Senhor está convocando todos os descendentes das nações para celebrarem a festa dos tabernáculos. E aí você pode pensar assim: mas irmão, você está falando aí de um cerco que houve no ano 70 depois de Cristo. Nessa época, aqui no Brasil, o nosso país ainda não havia nem sido descoberto. Haja visto que o registro do descobrimento do nosso país consta do ano 1500. Então, de 1500 para 70 tem realmente uma distância longa. Mas eu quero te dizer, meu querido irmão, que a palavra do Senhor, ela tem resposta para todas as nossas perguntas. E na carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, nós lemos o seguinte, no capítulo 4 e o verso 17, assim: e acontecerá, aliás, como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Perceba que Deus está falando aqui de uns descendentes de Abraão que ainda não existiam. Entre esses que não existiam, na época em que houve o cerco contra Jerusalém, estão o próprio Brasil, como um país que ainda não havia sido descoberto, mas também a própria América do Norte, que também ainda não havia sido descoberta. Então, nós entendemos o seguinte, que Deus ele está falando de nações, de gerações que surgiriam depois da invasão contra Jerusalém. Muito bem, vamos falar agora da festa das cabanas em paralelo, tá? Nós vamos falar da festa dada por Deus através de Moisés e a festa dada por Deus através do profeta Zacarias, porque uma festa tem a ver com uma aliança e a outra festa tem a ver com a outra aliança. Mas, no entanto, é a mesma festa, só que em períodos diferentes, em épocas e sistemas diferentes, inclusive sistemas sacerdotais diferentes. Veja, vamos recapitular a leitura de Zacarias 14, verso 16. Nós lemos assim: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Zacarias 14, verso 16. Percebam um detalhe importante nessa leitura. Aqui, nesse texto, são convidados todas as nações da terra, todos os descendentes de todas as nações. Esse é um detalhe importante, digno da nossa consideração. Outra observação que deve ser feita. Aqui não são mencionados sacrifícios, não são mencionados holocaustos, nem oferta de alimentos, que eram comuns na celebração, não apenas da festa das cabanas, mas de todas as festividades realizadas pelos israelitas. Nesse texto, elas não são mencionadas, e isso é uma observação muito importante que deve ser feita por cada um de nós. Agora vamos falar da festa dada por Moisés, aliás, dada por Deus através de Moisés. Em Levítico 23, versos 34 e 35, nós lemos o seguinte: semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Olha só esse detalhe importante agora em Números capítulo 29, versos 12 e 13. E por holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros,
e 14 cordeiros de um ano, todos eles sem defeito. E mais, Levítico 23, verso 42. 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Levítico 23, verso 42. Então observe que nessa festa dada por Deus através de Moisés, são mencionados duas coisas que eu quero observar aqui. Nós fizemos 2 observações na festa apresentada por Zacarias e agora vamos fazer 2 observações importantes. Existem mais, mas vamos nos ater a 2 de cada festa para ficar mais fácil a nossa compreensão. Perceba que aqui são mencionados os sacrifícios, os holocaustos que deveriam ser realizados durante a festa das cabanas, e para cada dia da festa era determinada uma quantidade de animais que deveriam ser sacrificados, e esses animais deveriam ser sem defeito, sem mancha. Essa é uma observação. A segunda é que somente os naturais, somente os nascidos em território israelense poderiam habitar na festa das cabanas, dentro das tendas, conforme Levítico 23 e o versículo 42. Essa restrição, essa exclusividade nacionalista, ela não é mais mencionada por Zacarias. Perceba que Zacarias Deus convoca através de Zacarias todas as nações da terra, e os sacrifícios não são mais mencionados, dando-nos a entender de que a festa profetizada por Zacarias é a mesma festa, só que numa nova dispensação, ou seja, a festa de cabanas profetizada por Zacarias deveria ser celebrada após o sistema sacrificial ter cessado. E nós sabemos que o sistema sacrificial ele teve um ponto final na cruz do Calvário, onde Cristo pôs ali um ponto final nos sacrifícios dos animais. De lá para cá, os cristãos não adoram a Deus mais celebrando a Cristo, adorando ao Senhor. Eles não mais fazem isso, apresentando o sacrifício de animais. A gente percebe quando lemos Mateus 27, versos 50 e 51, que quando Cristo deu o brado na cruz e disse: "Está consumado", o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, dando a entender que a partir daquele momento, Deus não mais aceitaria o pedido de perdão pelo pecador através de uma oferta morta. Mas pelo contrário, a partir daquele momento, Cristo, ou aliás Deus, aceitaria o pedido de perdão do pecador em nome de Jesus, e aceitaria o nosso sacrifício agora, conforme Romanos capítulo 12, verso 1, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que segundo as palavras do apóstolo, são o nosso culto racional. Então a gente percebe que muita coisa mudou na nova aliança, porém a festa continua a mesma. Haja visto que das 3 grandes festas dadas por Deus no Antigo Testamento, apenas a festa das cabanas, ainda não alcançou o seu cumprimento. A Páscoa e o Pentecostes já tiveram seu cumprimento. A Páscoa na morte de Cristo e o Pentecostes no derramamento do Espírito Santo em Jerusalém, no mesmo ano em que Cristo morreu, mais precisamente 50 dias após a ressurreição do Salvador. Então, essas 2 festas tiveram seu cumprimento já no primeiro advento de Cristo, restando apenas a terceira festa, a festa da colheita, até porque a festa das cabanas não tinha nada a ver com o primeiro advento, e sim com o segundo. Então vamos continuar, vamos agora falar a família que não subir perderá a chuva. É isso que está escrito em Zacarias capítulo 14, verso 17, que diz o seguinte: "E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, não virá sobre ela a chuva." E diz mais, Zacarias 10, verso 1, "Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos e lhes dará chuvas abundantes." E leiamos ainda o que diz o profeta Oséias no capítulo 6, o verso 3, o seguinte: "Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva é certa, aliás, a sua saída como a alva é certa, ele a nós virá.
virá como a chuva serôdia que rega a terra. E o apóstolo Tiago nos aconselha a ter paciência até a vinda do Senhor, como o lavrador que espera pacientemente o precioso fruto da terra, aguardando receber a chuva temporã e a chuva serôdia. Portanto, observe um detalhe interessante nessas passagens. O profeta diz que se alguma das famílias da terra, ou seja, alguma nação da terra não subir para celebrar a festa das cabanas, dos tabernáculos, não virá sobre ela a chuva. E quero dizer para você que chuva, nas expressões bíblicas, em todos os aspectos, seja espiritual, seja literal, chuva é sinônimo de bênção. Então, nesse ponto aqui, eu quero me referir ao aspecto espiritual. Se nós considerarmos que o derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja de Cristo, lá no Pentecostes, foi a chuva temporã, nós poderemos entender que aquele evento ele fez o mesmo efeito que a chuva temporã no Oriente fazia e faz literalmente. A chuva temporã, ela rega a terra, prepara o solo para a semeadura da semente e germinação da mesma e crescimento da planta. Porém, antes da colheita é necessário uma chuva mais copiosa, denominada chuva serôdia. Essa vem garantir que os grãos se encham e assim uma colheita farta seja garantida. Da mesma forma como o Espírito Santo derramado sobre a igreja em Pentecostes foi a chuva temporã, e a gente percebe pelos resultados dela que de fato ela fez o papel da chuva temporã. Ela preparou os corações, o terreno de todo mundo para a semeadura da semente do Evangelho. E nós percebemos que ali naquele mesmo dia, por um sermão, por um discurso de Pedro, quase 3.000 almas foram convertidas a Deus. E agora a gente percebe que a igreja cristã, que começa a sua trajetória com aproximadamente 120 membros no início do primeiro século, no ano 31, ela fecha o primeiro século com mais de 5 milhões de membros em todo o mundo. A gente vê a expansão da igreja por toda a terra, tudo isso sob a regência da chuva temporã. Mas agora a semente foi lançada e germinou por toda a extensão do planeta, e é necessário que a chuva serôdia seja derramada para que os grãos amadureçam e sejam selados e preparados para serem colhidos pelo Senhor. Então esse é um tipo da festa das cabanas. Por isso Deus diz que se a família não subir, não virá sobre ela a chuva, não virá sobre ela o selo, não virá sobre ela a garantia de salvação por parte de Deus. E isso é importante, nós não podemos perder isso por nada. Por essa razão que a cada ano renova-se cada vez mais o nosso compromisso com Deus e a certeza da necessidade que temos de continuar celebrando esse evento maravilhoso que é a festa das cabanas. O profeta Oséias, ele diz o seguinte, que assim como a alva, ou seja, assim como a gente vê terminar um dia e vê anoitecer, mas a gente sabe, de alguma maneira a gente sabe, confiando em Deus, que vai nascer um novo dia, dessa mesma forma ele diz que o Senhor virá a nós, e ele virá em forma de chuva serôdia que rega a terra. Ou seja, antes de Cristo aparecer nas nuvens dos céus para buscar o seu povo, os salvos, os seus escolhidos, ele virá ao encontro da sua igreja em forma de chuva serôdia. Ou seja, uma concessão espiritual será dada ao povo de Deus nos últimos dias para prepará-los para o arrebatamento, para prepará-los para a colheita maravilhosa, a colheita final. Se não subir, receberão as pragas. Olha só, se não subir, não recebe a chuva. E se não subir, recebem as pragas. É o que diz o profeta. 14, versos 18 e 19, nós lemos assim, ó. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todas as nações que não subirem, que guerrearem contra Jerusalém, melhor dizendo.
A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Zacarias 14, verso 12. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga mais maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse 16, verso 2. Perceba o seguinte: não subir à festa dos tabernáculos caracteriza em estar exposto a receber as pragas que serão derramadas sobre os adoradores da besta, sobre os ímpios que não se converteram a Deus. Agora eu quero fazer uma consideração com você muito importante. Desde que o profeta Zacarias fez essa profecia, não há registro na história de que tenha acontecido algo parecido, nem sequer parecido com isso em qualquer parte do mundo. Agora observe, já o profeta João, ele fala de uma praga, dentre as 7 pragas que serão derramadas sobre os perdidos após o fechamento da porta da graça. Apocalipse 16, a primeira praga tem aspecto semelhante a essa praga mencionada por Zacarias, no capítulo 14, versículo 12. Muito embora nós acreditemos que existe um alvo especial para essa praga, mas não vamos entrar nos pormenores neste momento, apenas analisar o caráter da semelhança da primeira praga das 7 mencionadas em Apocalipse com essa mencionadas por Zacarias. O fato é que tanto uma quanto a outra são terríveis, serão devastadoras e arrasarão com aquele que a receber. Então, cabe a nós, amados irmãos, nos proteger dessas pragas, celebrando a festa das cabanas. Celebrando, nós certamente estaremos nos protegendo contra as pragas que o Senhor está declarando na sua palavra que serão derramadas sobre a terra em um curto espaço de tempo. E agora vamos falar sobre o que comemoramos na festa das cabanas. O que comemoramos? Olha só, em Êxodo 23, verso 16, nós lemos assim: e a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, que tiveres colhido do campo o teu trabalho. Em Deuteronômio 16 e 13 nós lemos também: a festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. A gente percebe que a festa das cabanas era uma festa celebrada após a colheita. Então ela era uma festa que comemora a colheita dos frutos da terra. Então essa é uma das coisas que se comemora na festa das cabanas, né? E é muito importante a gente saber que ela é uma festa que comemora a colheita, mas que ela também, ao comemorar a colheita dos frutos da terra, ao mesmo tempo ela representa a grande comemoração da colheita dos salvos, que acontecerá num futuro não muito distante. E o que a festa das cabanas tipifica? É importante a parte do aspecto comemorativo como o aspecto típico, né? E aí nós vamos ler só Mateus capítulo 13, versos 39 a 42, que diz o seguinte: a colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se você tem ouvidos para ouvir, então ouça. Mateus 13, 39 a 43. Então, a festa das cabanas, como eu disse antes, comemora a colheita dos frutos da terra, mas ela tipifica, ela representa a grande colheita final dos salvos da terra. E quem fará essa colheita? Os anjos de Deus reunirão de toda a terra, por todos os salvos, à presença do Senhor Jesus.
Então é importante saber que a festa das cabanas, ela comemora esse evento maravilhoso que será a colheita dos salvos. Mas ela tem ainda mais um aspecto típico que eu quero falar para você nesse momento. Olha só, continuando ainda sobre o aspecto típico da festa das cabanas. Quero ler para você um texto encontrado no livro Patriarcas e Profetas, na página 541, ou então em outra página, no capítulo As Festas Anuais. De acordo com a versão que você tiver, você pode ler nesse capítulo e você encontrará essa declaração aqui, que diz o seguinte: a festa dos tabernáculos não era apenas comemorativa, mas também típica. Não somente apontava para a peregrinação no deserto, mas como festa da ceifa, celebrava a colheita dos frutos da terra e indicava no futuro o grande dia da colheita final, em que o Senhor da Seara enviará seus ceifeiros para juntar o joio em feixe para o fogo e colher o trigo para o seu celeiro. Que maravilha! Que declaração fantástica esta da senhora White. Ela diz o seguinte, que a festa das cabanas, ela, além de ser comemorativa, ela é também típica, e o aspecto típico aqui é indicar a colheita final. Ela indica no futuro o grande dia em que o Senhor da Seara enviará os seus ceifeiros para atar o joio em feixe, para ser lançado no fogo e colher o trigo no seu celeiro. Agora eu te pergunto, você quer ser um trigo precioso para ser colhido no celeiro de Deus? Comece a refletir sobre isso, porque ser um trigo ou joio vai depender das escolhas que nós faremos hoje. E eu espero que você, assim como eu, saibamos fazer a escolha certa. E nesse contexto, celebrar a festa das cabanas para garantir a nossa participação no celeiro de Deus como um trigo precioso. E lembre-se, finalizando, lembre-se, a festa das cabanas é uma instituição divina, tanto na antiga aliança como na nova aliança. Nós vimos que ela foi instituída na antiga aliança por Moisés e era celebrada de uma forma com sacrifício de animais. Na nova aliança ela já foi instituída pelo profeta Zacarias, sem sacrifício de animais e sem a exclusividade nacionalista. Hoje todas as nações da terra, todas as pessoas são convocadas pelo Senhor dos Exércitos para adorarem o Rei e celebrarem a festa das cabanas. Então é muito importante isso. Outra coisa, na festa das cabanas o Senhor promete derramar sobre os celebrantes da mesma a chuva serôdia. 14:17, capítulo 10, verso 1, Oséias 6:3 e Joel 2 e verso 23. Ainda Tiago, capítulo 5, versículo 7. Todos esses textos falam da promessa de Deus com relação ao derramamento da chuva serôdia sobre o seu povo. Então, a chuva é a bênção. Nenhum de nós quer perder a bênção de Deus, não é verdade? Então, esses aspectos são dignos da nossa consideração. E mais, a chuva serôdia nos protege, nos isenta das pragas que serão derramadas sobre esta terra. Apocalipse 16 são mencionados 7 pragas, e após o fechamento da porta da graça, elas serão derramadas sobre a terra. E sobre aqueles que não têm abrigo, serão alvejados por ela. Diz o profeta da ilha de Patmos, que elas serão derramadas sobre os adoradores da besta e da sua imagem, e que receberam o sinal ou o número do seu nome. Então, quero dizer para você que hoje é o dia de estarmos escolhendo se queremos receber as bênçãos ou as maldições, se queremos receber o selo de Deus através do Espírito Santo, ou então ficar exposto a receber as pragas que serão derramadas sobre esta terra muito em breve. A escolha é nossa. E dizer para você o seguinte, no tocante à escolha, Deus diz assim para nós em Deuteronômio capítulo 30 e verso 19: Eis que põe diante de ti os céus e a terra como testemunha,
como te propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus nos aconselha: escolhe a vida, para que viva tu e a tua descendência. Então, meu caro irmão, minha cara irmã, amigo ouvinte da Palavra de Deus, eu quero deixar esse conselho divino para você. Que você saiba escolher entre a vida e a morte. Que você saiba escolher entre a bênção e a maldição. Deus te promete a bênção, se tão somente você obedecer a sua voz. Se tão somente você ouvir o chamado de Deus, atender a sua convocação e cumprir com as suas obrigações perante Ele. Naquele dia, no dia do aperto, Ele te livrará e te guardará de todo o mal. Quero aqui agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Agradecer também a sua atenção dispensada para comigo até este momento. Que a paz seja contigo e até uma outra oportunidade, se Deus nos permitir.